Olá! Lembre que em aulas passadas eu falei para vocês que as conjunções, elas atribuem circunstâncias às orações? Lembram, né? A gente viu duas aulinhas sobre isso. Pois na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver que existem outras maneiras de expressar circunstâncias, sem ser através do uso das conjunções. Há situações em que as circunstâncias, elas são expressas nas orações, elas são introduzidas por preposições, ou então elas são incluídas dentro dessa oração, dentro desse período, sem nenhum conectivo, sem nenhuma conjunção. Vamos aos exemplos? Eu tenho aqui, ó. Ela fará a prova sem ter estudado. Fará é verbo, ter estudado minha locução verbal, tenho duas orações. Ela fará a prova minha primeira oração, minha segunda oração sem ter estudado. Observa, pessoal, que eu não tenho um conectivo, eu não tenho uma conjunção. O que eu tenho aqui é uma preposição, ó, sem. E tenho aqui, ó, a locução verbal, sem ter estudado. Mas mesmo eu não tenho uma conjunção, eu não tendo uma conjunção, eu consigo identificar que essa oração eu tenho uma ideia de concessão. É como se eu tivesse dito assim: ela fará a prova, embora não tenha estudado, mesmo sem ter estudado. Então, observa que não foi necessário a utilização de uma conjunção, a conjunção embora, por exemplo, para que a gente conseguisse identificar a circunstância que a oração transmite. Nesse outro exemplo, eu tenho estudando muito, conseguiu sua aprovação. Estudando muito é minha primeira oração, conseguiu sua aprovação, segunda oração. Aqui os meus verbos, ó, estudando e conseguiu. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Observa aqui que nesta minha oração, eu também não tenho conectivo. Eu não tenho uma conjunção ligando as orações. Eu não tenho nem preposição ligando as orações, mas através dessa oração, através desse verbo que foi colocado, a forma como foi colocado, eu consigo identificar a circunstância, a ideia que a oração transmite. Estudando muito, conseguiu sua aprovação. Como estudou muito, conseguiu sua aprovação. Observe que eu consigo identificar aqui uma ideia de causa. A causa dela ter conseguido a sua aprovação é porque ela estudou muito. Então, a gente tem que lembrar que existem situações onde as circunstâncias elas vão ser introduzidas às orações mesmo sem a presença de conectivos, mesmo sem a presença de conjunções. Ficou curioso a respeito disso? Isso é o que a gente chama, pessoal, de orações reduzidas. Nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo mais adiante, quando nós falarmos a diferença entre orações desenvolvidas e orações reduzidas, ok? Mas, por enquanto, de antemão, você precisa saber que, sim, as conjunções atribuem um valor semântico, atribuem uma ideia à oração. E as conjunções, mesmo não estando presente na oração, a oração também pode ter uma circunstância, também pode indicar uma circunstância, ter um valor semântico. Tudo vai depender da interpretação, da leitura, de como a oração foi estruturada, ok? Então, vou deixar você na curiosidade. A gente volta em outra aula para a gente falar dessas orações que são desenvolvidas e orações reduzidas. Mais adiante a gente fala sobre isso, tá bom? Então, continuem estudando, continuem focados. A gente se encontra na próxima aula para aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.